de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Meninas, que é um livro da Lyudmila Ulitskaya, publicado originalmente em 2002 e que chegou ao mercado editorial brasileiro em 2021 nessa tradução assinada pelo Irineu Franco Perpétuo e publicada pela editora 34. Esse livro reúne 6 contos que foram escritos entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990, mas cujas narrativas se passam em meados do século XX, e a gente fica sabendo desse contexto histórico graças a alguns detalhes que apontam, por exemplo, para a morte do Stalin, que aconteceu em 1953, e, portanto, esses detalhes nos permitem localizar historicamente essas narrativas ali em meados do século passado, né? Ali na década de 50 do século 20. Na verdade, pensando nesse processo de publicação desses contos, conforme diz o pós-fácil dessa minha edição, que é assinado pelo Danilo Ora, esses contos fizeram parte do primeiro livro publicado pela Lyudmila Ulitskaya, que era lá O Parentes Pobres, de 1993. Só que como eles constituíam uma unidade narrativa única e diversa do resto daquele primeiro livro da autora, com o tempo eles passaram a ser publicados como uma obra independente. Mas o fato é que esses contos giram em torno de crises políticas, seja por se passarem no período em que o Stalin morreu, e isso, evidentemente, essa morte acabou gerando certas consequências políticas e sociais, seja por terem sido escritos em uma época de crise para a União Soviética, que já estava claudicante no final dos anos 80 e, enfim, acabou se dissolvendo em 26 de dezembro de 1991. Porém, apesar disso, questões políticas e históricas aparecem só como alusões, como um pano de fundo que, por mais que seja identificado e identificável pelos adultos, acaba passando desapercebido pelo olhar infantil das protagonistas que, como o título sugere, são crianças, são meninas que têm entre 9 e 11 anos de idade e que, portanto, estão ocupadas e preocupadas com as crises pessoais próprias dessa idade ou da adolescência, mas que acabam sendo vivenciadas por essas personagens de maneira precoce, graças a esse contexto social no qual elas se inserem. Então, as crises aqui que dizem respeito às mudanças no corpo, às amizades, ao medo de não ser aceita em determinados grupos, à vergonha, aos primeiros amores, etc. e tal, esses medos, essas crises, se sobreporão àquelas que são de ordem mais histórica, social e política relacionadas ali à União Soviética. E é muito interessante o modo como a Lyudmila consegue falar desse cotidiano a partir dessa perspectiva infantil e feminina, e o fato de ser feminina deve ser ressaltado, deve ser salientado, já que na maioria das vezes o que nós temos é uma visão masculina sobre a história, sobretudo no que se refere a esses períodos relacionados à guerra. Só que ao mesmo tempo em que faz isso, quer dizer, ao mesmo tempo em que explora esse caráter cotidiano dessas narrativas, a Lyudmila consegue dar vários indícios que apontam para esse mundo pós-guerra que, por ser um mundo desestabilizado, aparece no livro de maneira pulverizada. E sobre isso cabe aqui um comentário sobre o quão interessante é a estrutura desse livro, já que, como defende a própria autora, essa é uma espécie de romance fractal, porque ainda que esses contos sejam independentes, eles ao mesmo tempo dizem respeito a uma só geração e isso acaba os unindo. E por isso mesmo não existe aqui, por dizer respeito a essa geração, não existe aqui uma única protagonista ao longo do livro. É como se o protagonismo fosse de todas essas meninas, de toda essa geração a qual elas pertencem. E daí, sobre isso, no pós-fácil,
O Danilo Ora, ele escreve o seguinte, isso está na página 158. Ele diz o seguinte: esse retrato de toda uma geração não é uma visão panorâmica dos eventos históricos, mas um pontilhado das reverberações desses eventos na vida cotidiana. O cenário da grande história soviética é como o espaço vazio de uma trama cujos fios são os percursos interiores das personagens. Então, é muito interessante como a autora consegue colocar aqui nesses contos esse caráter pessoal, esse caráter completamente ligado ao interior dessas protagonistas, face a esse contexto conturbado ali de meados do século XX na União Soviética. E além disso, seja por conta dessas personagens que reaparecem em mais de um conto, ou ainda por conta dessa ambientação em lares soviéticos dos anos 50, o fato é que existe aqui nesse livro uma unidade que se constrói a partir ou a despeito das diferenças. Exatamente por isso a fractalidade mencionada pela autora, essa fractalidade estrutural do livro, não só revela um universo narrativo múltiplo e complexo, né? Essa fractalidade revela esse universo narrativo que é plural, mas ela também se liga ao mosaico social e cultural da própria União Soviética. E é por isso que a autora coloca como protagonistas não só os russos, mas também os armênios, os judeus, os ciganos, os ucranianos e por aí vai. E a autora faz isso de modo a demonstrar que aquela unidade nacional pretendida pela União Soviética era enganosa, já que a convivência entre essas diferentes culturas e sociedades não era nada pacífica, muito pelo contrário, era uma convivência bastante tensa e conflituosa graças a essas diferenças que tinham que conviver ali, apesar de todos esses conflitos. Então, é muito interessante perceber digamos, essa ambiguidade entre a unidade e a diferença nesses contos e como isso se reflete na estrutura do próprio livro. Outra coisa que chama muita atenção aqui é o estilo da autora, porque esse estilo consegue ser delicado, singelo, diáfano até, mas ao mesmo tempo sempre existe nesse estilo algo de irônico, de perturbador e de incômodo no modo como a autora descreve determinadas situações, graças, por exemplo, ao humor meio deslocado intencionalmente que ela usa em vários momentos de modo a reforçar o grotesco de determinadas circunstâncias narradas. Então esse é um humor que ele não vai gerar alívio, ele não vai gerar o riso, mas sim o incômodo, porque como a autora está falando, está descrevendo situações delicadas, usar o humor é de uma crueldade bem interessante, porque veja, ela usa esse humor para falar de coisas como o antissemitismo, a xenofobia, a perseguição política, etc, etc, a repressão, a censura, enfim. Só que como ela fala de todos esses temas usando esse humor, essa leveza ela não atenua a seriedade desses temas. Na verdade, essa leveza vai realçar essa seriedade graças ao contraste que a autora consegue, contraste esse que reverbera até mesmo no estilo como ela escreve. Por isso mesmo, a Lyudmila consegue falar sobre a infância sem nostalgia, sem aquele tom idílico que geralmente aparece nesse tipo de narrativa. E ela faz isso, por exemplo, ao demonstrar o quão cruéis e manipuladoras as crianças podem ser. Mas o fato é que esse estilo que preza pela estranheza me fez lembrar do estilo de uma outra Lyudmila, que é a Petruchevskaya. Tanto nos contos aqui de Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha, histórias e contos de fadas assustadores,
quanto aqui nessa narrativa mais autobiográfica de A Menininha do Hotel Metropol, Minha Infância na Rússia Comunista. Esses dois livros da Lyudmila Petruchevskaya foram publicados, se não me engano, em 2017 e 2020 pela Companhia das Letras aqui no Brasil. Mas enfim, no caso aqui desses contos, eu acabei fazendo essa associação entre as duas autoras porque ambas trabalham com essa tensão, com esse conflito entre a simplicidade da linguagem e a estranheza do que está sendo narrado, de modo a criar um estilo quase folclórico, ou como se esses contos fossem fábulas modernas e contemporâneas. Já no caso da narrativa autobiográfica aqui da Lyudmila Petruchevskaya, eu acabei fazendo essa associação entre as autoras porque em ambos os casos nós temos uma perspectiva infantil e feminina que particulariza a visão sobre a história oficial. Então, por mais que as autoras não estejam falando diretamente, propriamente da União Soviética, elas não deixam de falar disso, mesmo nos momentos em que estão falando sobre outras coisas, porque é como se em todo momento pairasse uma sombra da União Soviética naquilo que as autoras contam. E é claro que essa aproximação entre a história oficial e a história individual me fez lembrar dos livros da Svetlana Alexievich, sobretudo aqui do Fim do Homem Soviético e de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu já fiz vídeos para ambos os livros aqui no canal, vou deixar o link para esses vídeos lá embaixo. Mas enfim, então aqui nesses livros nós também temos essa particularização da história e esse olhar feminino que muitas vezes é excluído do discurso oficial, mas que aparece aqui em primeiro plano. Então, nas obras da Svetlana, esses dois elementos estão muito presentes, e isso também está muito presente aqui neste livro da Lyudmila Ulitskaya. Então veja, essa visão particular da história acaba nos dando notícias sobre o modo como as pessoas lidam com determinada época, e pensando nisso, cabe aqui citar um trecho de um prefácio que a Lyudmila escreveu para um outro livro dela e que é mencionado pelo Danilo Ora no último parágrafo do pós-fácio ao Meninas. Isso que eu vou ler está na página 163. Nesse trecho, a autora diz o seguinte: nem a história nem a geografia possuem uma dimensão moral. É o homem quem a traz. Por vezes dizemos que os tempos são cruéis, mas todos os tempos são cruéis à sua maneira. E são, à sua maneira, interessantes. Um tempo cria certas feições nas pessoas, mas o que determina a feição do tempo? Então essa relação entre as pessoas e o tempo acaba aparecendo aqui nesse livro quando a gente pensa nessa tensão entre a história oficial e essa história cotidiana que vai ser explorada pela autora nos 6 contos que compõem Meninas. Então, postas todas essas coisas, feitos esses prolegômenos, vamos finalmente aos contos. E como são contos, eu não vou falar muito sobre eles. Eu vou tentar aqui oferecer uma visão panorâmica dos temas que são abordados em cada um desses textos. Mas antes disso, só tem mais uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui brevemente. Como eu disse antes, esses contos oferecem uma visão feminina sobre um determinado período da União Soviética. Não por acaso, os poucos homens que aparecem aqui ou são fracos ou têm condutas nada heróicas. E mais, é muito interessante perceber que essas meninas protagonistas geralmente têm uma ligação muito forte, não com as mães, mas com as avós. Então talvez a isso, quer dizer, talvez a essa relação entre essas protagonistas e suas avós é que se deva o caráter de narrativa tradicional adaptada à contemporaneidade que alguns desses contos têm, e é por isso que, como eu disse antes, alguns deles parecem contos de fadas modernos. Mas então, feito esse parêntese, vamos aqui aos textos. O conto que abre o livro
chama-se A Dádiva Prodigiosa, e ele acompanha um grupo de pioneiras, que é como se fosse assim um grupo de escoteiros, só que para meninas da União Soviética. Essas meninas vão a uma exposição em homenagem ao Stalin, e lá elas descobrem que uma colega de escola é parente de uma mulher que fez um bordado em homenagem ao Stalin usando os pés, porque essa mulher não tinha braços. E essas meninas ficam tão impressionadas com essa história que decidem ir visitar essa tal mulher. Mas toda essa cena, descrevendo ali essa visita dessas meninas à artesã, é uma cena muito interessante por misturar a curiosidade infantil e um caráter grotesco ligado à espetacularização de um corpo com deficiência. E mais, esse trecho que fala dessa visita das meninas a essa mulher é muito irônico, porque essas meninas descobrem que, no fim das contas, a mulher que fez o tal bordado estava movida muito mais por interesse do que por admiração ao Stalin. Então é muito interessante perceber como a expectativa dessas garotas é trabalhada aqui diante dessa realidade que vai se descortinando aos olhos delas. Então, enfim, esse primeiro conto eu achei bem interessante por conta disso. E daí, né, depois nós temos dois contos que, de certa maneira, tratam da mesma história, né? O primeiro desses contos chama-se Filhas de Outro, e o segundo é o A Enjeitada. Na verdade, esses dois foram os meus contos favoritos de todo o livro. Então, em Filhas de Outro, a gente acompanha a história de uma moça que se envolveu com um soldado com quem ela sempre tentava ter filhos, mas nunca conseguiu. Até que certa vez, durante uma visita rápida dele, a tal moça acaba engravidando, mas ela não contou nada ao rapaz nas correspondências que eles trocavam, e ela não contou nada a ele porque a mãe dessa moça acreditava que falar da gravidez dava azar, ainda mais falar por carta. Essa mãe da moça acreditava nisso por conta de uma crendice popular ou coisa parecida com essa. Mas veja que existe aqui nisso tudo uma trágica e irônica coincidência, porque o azar vem justamente porque a moça não conta nada dessa gravidez ao sujeito, e ele, ao voltar da guerra, pensa que na verdade aquelas meninas, porque a moça teve um casal de gêmeas, né? Claro, se é gêmea só pode ser um casal, mas enfim. Então essa moça ela teve essas duas filhas, e o rapaz, como ele não sabia da gravidez, ele ficou pensando que essas meninas na verdade eram filhas de outro homem, e isso acaba fazendo com que essa moça entre em uma depressão profunda, que é descrita aqui em dado momento como um coágulo de trevas. E eu achei essa descrição muito interessante, né? Uma descrição muito inesperada, digamos assim, dados os rumos que a história estava tomando. Então tudo isso é narrado no segundo conto aqui do livro, que é o Filhas de Outro. Já em A Enjeitada, a gente acompanha a infância dessas gêmeas, né, dessas irmãs gêmeas, que são completamente diferentes. E essa diferença já começa no nascimento, porque uma nasceu 15 minutos depois da outra. E como elas nasceram próximo ali da meia-noite, isso faz com que elas, apesar de gêmeas, tenham nascido em dias diferentes. Uma dessas irmãs chama-se Gaiané, ou algo do tipo. Eu adorei esse nome, apesar de ser um nome que soa meio esquisito, mas eu achei muito bonito, né? A Gaiané é uma menina mais tímida, retraída, ingênua, sensível. Ela sim é uma verdadeira bonequinha de porcelana com a qual se deve ter todo cuidado e coisa do tipo. Ao passo que a outra irmã, que se chama Victoria, é o oposto da Gaiané. A Victoria é manipuladora, ela é mentirosa e ela chega até a ser perversa conforme ela inventa histórias para enganar e para fazer com que a irmã fique com medo. Então aqui o tema da crueldade, né, dessa maldade das crianças vai estar bem presente
em A Rejeitada. E a história dessas duas irmãs acaba retomando várias narrativas, como por exemplo a de Caim e Abel, ou então a de Esaú e Jacó, para mostrar ali essa diferença entre irmãos. Só que essa história também mostra que essas duas irmãs elas são diferentes apesar de suas semelhanças. Então, uma é boa e a outra é má. Uma está ligada ao sentimento, a outra está ligada à racionalidade, à inteligência. Uma se preocupa com o mundo interior e a outra se preocupa com o mundo exterior, etc, etc. Então veja que elas são completamente opostas uma à outra e é muito interessante perceber como a autora vai trabalhando com essas várias oposições, de modo que simbolicamente é como se a Lyudmila estivesse dizendo que, ao contrário do que a ideologia predominante na época em que se passa a narrativa dizia, a igualdade é algo impossível de alcançar, porque nem essas irmãs eram completamente iguais, apesar de serem gêmeas, né? Essa igualdade só acontecia ali em um nível bastante superficial. Então veja, novamente aqui nós temos o deslizamento entre esse caso particular e todo um contexto social e histórico em que tudo isso acontece, né? Então existe sempre essa oscilação, esse movimento pendular entre o particular e o histórico aqui nesses contos, e me parece que a história dessas duas irmãs seja um exemplo muito interessante de como essa oscilação pode se dar em um nível mesmo simbólico. Mas enfim, o quarto conto desse livro chama-se No Dia 2 de Março daquele mesmo ano, e talvez esse seja um dos contos mais sérios do livro, porque ele acompanha uma menina que vem de uma família de judeus. Então aqui o tema do antissemitismo vai estar muito presente. Além disso, como alguns membros dessa família têm posicionamentos que poderiam render alguns problemas políticos, essa família vive com medo que a protagonista, que ainda é uma criança, acabe contando sem querer alguma coisa na escola, de modo que outro tema relevante aqui para essa trama vai acabar sendo esse medo da perseguição política, esse medo da delação. Mas, para e passo, nós acompanhamos toda essa intriga de ordem social e política. O conto também fala sobre como a chegada da puberdade pode ser traumática para uma menina, e daí eu não vou poder entrar em maiores detalhes aqui, porque é muito interessante ir acompanhando esse momento da história que acontece bem no finalzinho do conto. E esse momento me pareceu ter algo de simbólico também, para a gente pensar em como essa puberdade chega exatamente nesse momento de crise política acentuada. Então, existe uma quase correspondência entre esses dois eventos que acontecem ao mesmo tempo, em uma mesma época. Então, o final desse conto me chamou bastante atenção. E daí o quinto texto aqui do livro chama-se Catapora, e vai ser mais um dos contos que, enfim, aborda de maneira mais direta a questão da puberdade, ao acompanhar um grupo de meninas em visita à casa de uma colega que é filha de um diplomata. E essas meninas ficam admiradas com a riqueza da família, já que essa colega vive em uma casa de 2 cômodos, em uma época em que era comum as famílias viverem em casas de um único cômodo, dividido ali por tapumes improvisados ou coisa parecida com essa. Inclusive, esse tipo de ambiente aparece em outros textos aqui do livro, mas enfim, então essas meninas se admiram da riqueza que é morar em uma casa de 2 cômodos, e também se admiram porque essa colega tem várias coisas que os pais compraram nos Estados Unidos, uma vez que o pai dessa menina é um diplomata, então ele vive em viagens, enfim. E é evidente que isso não apenas gera comparações entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas também aponta para toda uma discussão sobre a desigualdade entre os políticos e os cidadãos de segunda classe, digamos assim. Então é muito interessante também acompanhar como, nesse conto, existe uma crítica bastante explícita
até de certo modo, a esse sistema soviético, mas essa crítica aparece de maneira quase que aleatória, porque essas meninas não se dão conta desse caráter crítico das comparações que acabam fazendo, então é um conto bastante interessante também. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui A Pobre Feliz Kolivanova, ou algo do tipo. E talvez a protagonista desse conto seja a menina mais velha dentre as que aparecem ao longo de todo o livro, e esse dado acaba reforçando uma distribuição quase cronológica desses textos, já que, por exemplo, no começo nós temos lá aqueles contos que acompanham as duas irmãs gêmeas desde o nascimento, né? E daí, conforme os textos avançam, essas protagonistas vão se tornando meninas mais velhas, né? Então, é muito interessante observar essa cronologia que aparece de maneira quase gratuita aqui na disposição desses textos. E outra coisa que sugere isso é que, enquanto os contos anteriores levavam a crer que as escolas ainda eram separadas por sexo, então havia as escolas de meninas e as escolas de meninos, neste último conto começam a aparecer ali escolas mistas, então isso evidentemente sugere que algum tempo se passou entre os contos anteriores e este. Mas o fato é que é no ambiente escolar que vai se desenvolver a trama deste último conto. Nele, a protagonista acaba desenvolvendo uma obsessão pela professora de alemão, a ponto de seguir essa mulher pela rua para saber mais sobre a vida dela. E se por um lado essa obsessão pode ser uma manifestação do fascínio por aquilo que vem de fora, porque afinal de contas há uma ênfase muito grande no fato de ser a professora de alemão, então se por um lado essa obsessão sugere esse fascínio, por outro lado essa obsessão também pode sugerir um interesse afetivo maior dessa aluna pela professora, e essa ambiguidade na interpretação é bem interessante. E daí, como essa aluna não sabe controlar esse seu sentimento, não sabe entender, processar aquilo que está sentindo, ela acaba se tornando obcecada pela professora de alemão. Então, é um conto bastante interessante. Veja, não sei se você percebe, mas cada conto do livro trabalha um aspecto diferente da sociedade soviética. Então, o primeiro conto fala do culto a Stalin e sobre como isso era usado para fins não tão patrióticos assim, digamos assim, né? Esse culto, por vezes, era usado com finalidades muito mais individuais. O segundo e o terceiro contos falam dessa diversidade social da União Soviética e sobre os conflitos cotidianos que derivam dessa diversidade, porque os protagonistas aqui desse conto, a família daquelas irmãs gêmeas, não é uma família de russos, eles têm uma outra nacionalidade. O quarto conto demonstra bem o medo constante da delação e fala sobre temas como a xenofobia e o antissemitismo. O quinto fala sobre as desigualdades sociais que rompiam com a ideia de uma sociedade igualitária. E o último conto fala sobre esse fascínio pelo outro, sobre esse fascínio por aquilo que representa o estrangeiro, que é algo que eu já tinha visto em alguns depoimentos reunidos pela Svetlana Alexievich aqui em O Fim do Homem Soviético. Então veja que, por conta de todas essas coisas, fica aqui a sugestão de leitura de Meninas, que é um livro que constava na minha meta literária agora de 2022 e que eu li com algumas apoiadoras do clube de leitura destinado às pessoas que contribuem aqui para o funcionamento, para a manutenção deste meu canal. Se você se interessar por ajudar aqui, né, por contribuir com esse meu trabalho, eu vou deixar lá embaixo o link para o meu perfil no Apoia-se
E aí, por meio do link, você tem acesso não apenas aos planos de apoio, mas também às recompensas referentes a cada um desses planos, certo? Então, se você quiser e puder apoiar este meu trabalho, fica aqui o meu agradecimento. Vou deixar lá embaixo também o link para a playlist com os meus outros vídeos sobre a Svetlana Alexievich. E daí, se você se interessou por aquilo que eu falei brevemente sobre essa autora aqui neste vídeo, eu sugiro que você veja aqueles outros, porque nos outros vídeos, evidentemente, eu me debruço com mais vagar nas obras daquela outra autora, certo? E fica aqui também o aviso para mim mesmo que eu preciso fazer vídeos sobre os livros da Lyudmila Petruchevskaya, que é uma autora da qual eu gosto bastante também, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.